10 e último. Amém, irmãos? Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, ó Deus infinito da misericórdia, nesta noite, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por uma vez mais estarmos em Tua casa, Pai, para ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos os Teus conselhos para nós nesta noite. Pai, nós te louvamos, te agradecemos e ó Deus, o nosso pastor, que vai nos transmitir a Tua palavra nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nosso Senhor, meus irmãos e queridos irmãos, queremos louvar a Deus pelo privilégio e oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor nesta terça-feira. A sequência por gentileza, após alguns dias que estivemos em um período de, como o pessoal chama, tempo de qualidade, né, com a família, retornamos para estar com os irmãos devorados pela força e graça do Senhor. Feliz em contemplar os irmãos, cada um de vocês que está esta noite, e ao longo dos dias vamos encontrando com todos os irmãos e irmãs da congregação. Obrigado a cada um que se esforçou, apoiou o período que nós não estávamos, claro, aqueles que não estavam em compromisso ou viajando, mas os que puderam, estiveram hoje, nós somos gratos ao Senhor. Rapidamente, avisos de já passar ao nosso estudo, vamos falar hoje sobre este tema vencendo as adversidades. Lembrando os irmãos e as irmãs, amanhã começa nosso círculo de oração, círculo de oração feminina aqui no templo, e o círculo de oração dos irmãos ali na sala atrás. Todos estão convidados, tanto as irmãs quanto os irmãos, para participarem, e vai ser uma bênção. Vamos começar aí esse período especial e vai ser muito bom. Queremos também lembrar que quinta-feira nós temos Noite da Vitória, a nova campanha da Noite da Vitória vai começar dia 2 de fevereiro, já contactamos boa parte dos pregadores e assim que possível nós estaremos avisando os irmãos e anunciando quais serão os convidados. No final de semana nós damos continuidade às atividades e anunciamos no decorrer da semana. E contamos com a cooperação dos irmãos, não esqueça de sua contribuição, seu dízimo, sua oferta, seja fiel a Deus. Deus vai continuar abençoando, porque a sua contribuição, como eu sempre enfatizo, ela já é resultado da bênção de Deus, porque é Ele que propõe, Ele que proporciona a você a oportunidade de contribuir na casa do Senhor. Eu creio que são esses. A oração das 10 às 11 permaneceu já ao início do ano começou. Nós suspendemos a oração da manhã, mas hoje de manhã já estava aqui. Eu, quando lembrei de colocar no aviso no grupo, já era meia hora da manhã. Eu disse, agora, para convidar o povo para vir orar às 7, meia hora da manhã, não é hora de fazer convite. Então, tinha que ter sido antes, né? Mas já estamos com a oração da manhã novamente ativamos. Então, quem quiser passar por aqui, orar, buscar a Deus, isso é muito bom. Nós contamos com a cooperação dos irmãos. Os departamentos retornam suas atividades e também suas atividades de cultos, né? Cultos na igreja do culto de sábado, a partir do próximo mês, né? Retornam a partir do próximo mês. Amém? Vai ser possível ouvir bem aí atrás? Tranquilo? Porque nós deixamos os bichinhos de ramo bem ligados, né? Ligar aí não vai ser fácil, né? Amém, meus irmãos? Amém. Nós vamos estudar sobre este tema hoje, conversar um pouco sobre
isso. Vamos ver alguns versículos, precisar da ajuda dos irmãos aí, hábeis que são na procura de textos para ler conosco. E nós vamos iniciar, acho que é 7 de fevereiro, se não me engano, nós vamos iniciar aí 5 estudos sistemáticos e vamos estudar um período aí, provavelmente até abril, a carta aos Efésios. Vamos estar estudando aí, tema muito bom, falando sobre salvação, especialmente sobre salvação, que é a carta soteriológica do Novo Testamento, que é Efésios. Então, até lá nós vamos continuar nesses estudos aleatórios, para que a gente preencha o período, sempre eu estudo, tem a palavra, mas não com aquela sequência sistemática. Essa vai começar só em fevereiro, como nós dávamos um tempo também, e agora já foi dado um bom tempo, né, de estudos aleatórios, para a hora de a gente pegar o sistemático de novo aí, e provavelmente no segundo período nós vamos estudar sobre o que cremos da igreja, né, sobre as doutrinas básicas da igreja que nós cremos, e que se perguntar para a maioria, não vou nem dizer dos irmãos, se perguntar para a maioria dos obreiros, não sabem quais são os 16 pontos do credo da Igreja Assembleia de Deus. Então, é bom nós estudarmos sobre isso, né? Mas hoje o nosso assunto é falar sobre adversidades, como que a gente vai fazer para enfrentá-las. Eu pedi para ler, porque está na sequência do texto, e quero agradecer também, já aproveitar e agradecer ao irmão Jesuel, que juntamente com o evangelista Josué estiveram ainda atendendo esse período. Que Deus continue recompensando, usando vocês poderosamente. O evangelista Luiz está na diretoria do tempo 7, por isso que não está aqui hoje. Eu coloquei um versículo aqui que é o mais conhecido que tem, né? Se falar sobre a diversidade, vou citar esse versículo, nem pensou, nem estudou, nem leu nada sobre adversidade, sobre tribulação, sobre luta. E aí vocês vão lembrar que é João 16 e 33. Alguns até comentam e dizem que de certeza mesmo que Jesus deixou para nós é que no mundo nós teremos aflições. Jesus não deixou certeza de carro novo, casa nova, de prosperidade, não nada, apesar que tudo isso o Senhor nos dá, tudo isso o Senhor nos alcança, tudo isso o Senhor nos proporciona, mas de certeza mesmo que Ele deixou, Ele diz: tenho-vos dito isto, para que não tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí está esse texto inicial. Eu quero colocar algumas considerações para nós avaliarmos rapidamente e depois passarmos a entender um pouco sobre as adversidades. Então, as considerações importantes que quero destacar para nós pensarmos hoje, aqui. Primeiro, no mundo todos sofrem adversidade. Eu não coloquei o verso aqui, mas a Bíblia diz que Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos, porque Ele é justo. Eu vou repetir: Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos, porque Ele é justo. Então Ele não retribui o mal que alguém lhe faça, o mal, Ele retribui sempre com o bem. Segundo, nós vamos avaliar isso ao longo de todo o nosso estudo hoje, toda a nossa conversa hoje. As tribulações também trazem efeito positivo para a vida do cristão. Será? Será que luta, tribulação, angústia, lágrima, aflição é bom? E aí se perguntar: pastor, é bom, é doído, mas Deus está trabalhando através disso. A gente vê no decorrer da nossa fala hoje aqui. E aí a parte importantíssima também, que é que Jesus prometeu estar com os seus servos nas horas difíceis. É aquela frase que todo mundo já ouviu, né? Todo mundo já ouviu, a maioria dos pregadores que a questão já citaram, ou a maioria dos irmãos já ouviu citar, né? Deus, Ele não nos tira da fornalha,
ele prefere entrar nela conosco. Ele prefere estar conosco lá, para sustentar a nossa fé, para fazer com que nós sejamos edificados cada vez mais. Vamos lá então? Primeiro, quais poderiam ser as causas da adversidade? Então, podem existir algumas causas, nós vamos aventar algumas delas, vamos imaginar, pensar algumas delas, talvez enquanto falemos aqui, você lembre de outras, você tem até liberdade também de dentro do conteúdo interpolar, fazer alguma colocação, mas nós vamos ver algumas das causas aí da adversidade. E aí, em primeiro lugar, eu queria ver com vocês que, e já vou trazer para nós a responsabilidade, depois a gente vai ver os outros motivos, mas, em primeiro lugar, imprudência. Eu posso enfrentar uma luta, uma dificuldade, uma tribulação devido à imprudência? Pega o exemplo mais paupérrimo e simples do trânsito. Uma imprudência no trânsito, eu posso gerar uma quantidade inúmera de dificuldades, de problemas e tribulações que se acarretarão a partir daquela situação. Imprudência em qualquer situação da vida, imprudência no falar, imprudência no pensar, imprudência em qualquer situação, qualquer atitude que eu tenha, eu posso então estar sofrendo alguma adversidade. Então as adversidades podem sim ser oriundas de comportamentos imprudentes que eu possa ter. Então, se eu tenho um comportamento imprudente, depois a gente vai ver detalhes disso, eu posso sofrer. Segundo, uma palavra precipitada. Quem de nós aqui já não se arrependeu de algo que disse? Pense em Enoque a essa altura. Pastor, o que Enoque tem a ver com isso? Porque se você nunca disse uma palavra que não era para ter dito, se arrependeu, você está quase sendo arrebatado. Você está igual Enoque, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Gênesis 5 e 24. Você já está chegando lá. Todos nós, em algum momento, seja no relacionamento conjugal, seja com o filho, seja com o pai, seja com um amigo, seja com um irmão, seja na igreja, seja em qualquer situação, quantos de nós, no trânsito, abençoado trânsito, né? Pastor, o senhor fala assim, o senhor não é crente? Sou crente. E creio que você também é. Mas todos nós já passamos por isso. E aí a gente, obviamente, quem lembra do ditado princípio que até a sua mãe falava para você? Quem fala, termina aí, gente. Quem fala o que quer, pois é. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, às vezes, uma palavra precipitada pode acarretar uma adversidade, um problema para mim, e fica nisso. E eu vou colher essas consequências. Depois, eu acho que de tudo aí, o mais grave é a última afirmação. O mais grave de tudo, uma ação fora da vontade de Deus. Vou fazer apenas uma pergunta, que eu faço algumas perguntas às vezes, ministro de alguma forma que parece tão simplória, pastor, eu não tenho profundidade. Cada um, só que eu garanto para você que o que eu estou falando você está entendendo. Isso eu garanto. Escute, uma ação fora da vontade de Deus. Quem de nós aqui tem, eu espero que todos agora nessa, tem o hábito de tudo que vai fazer pedir a orientação de Deus? Qual é o melhor lugar para você estar? Na casa de Deus. Eu falo para você aqui. Oração na casa
estar no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque no centro da vontade de Deus, um lugar que parece terribilíssimo torna-se um paraíso. No centro da vontade de Deus, ou fora, perdão, da vontade de Deus, um lugar que parece um Éden vira, lamentavelmente, uma Sodoma e Gomorra, vira um inferno. E o crente que é fiel a Deus, ele não precisa nem. Eu vou dizer uma coisa para você que você vai dizer assim, não é, pastor? Onde é que chamou essa? Escuta isso. O crente que conhece o Deus a quem ele serve, ele não precisa nem estar fora da vontade de Deus. É só ele desconfiar que ele está, que ele já trava. É só ele. Pronto, acabou o tempo. Ele já pega tudo ele já não tem mais graça para pregar, para cantar, para ir, ele será e pronto. É uma camisa de força, porque nós fomos feitos para estar no centro da vontade de Deus. Tome cuidado de tudo que você for fazer, tudo que você for pensar, todas as suas atitudes, que elas tenham sim a avalização do Todo-Poderoso. Que a vontade de Deus seja a prioridade. Eu não preciso nem citar, né? Jesus disse buscar, ele falou, e as outras coisas, nem precisava do restante, mas ele disse oferecendo, porque você tem sido fiel. Amém? Então, a adversidade ela pode vir então por imprudência. Nessas três colocações, você pensou em muitas outras aí, mas uma atitude errada, uma palavra precipitada, uma ação fora da vontade de Deus, vai trazer consequências e eu vou me cercar da adversidade. Quem já não ouviu aquela frase que os irmãos mais antigos diziam, está puxando luta com a própria mão? Alguém já ouviu isso? Ou só eu que ouvi essas coisas? Está puxando, tem cuidado, porque às vezes a gente está puxando luta com as próprias mãos, é assim, por quê? Porque às vezes nós estamos sendo. Mas essa é uma das possibilidades. Uma, não é a única. Nós vamos ver que existem também outras, que é, primeiro, aquela da imprudência, e agora, permissão de Deus. Será que Deus permite que nós passemos por luta? Será que Deus permite que nós passemos por tribulação? Então vamos dar uma olhada em alguns textos aqui, nós vamos precisar de alguns textos para isso aqui. E o primeiro motivo que eu vejo que Deus pode permitir uma luta e uma tribulação na minha vida, na sua vida, a adversidade do Senhor, Ele permitir uma adversidade em nossa vida, é o pecado. Vai, pastor, mas sim, mas o que Deus está fazendo com isso? Alguém abre Provérbios 28:13, nós vamos ler alguns versículos. Assim que você achar inteira alto e bom som, leia para nós ganharmos tempo e termos a leitura feita. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem o confessa os abandona e encontra misericórdia. Eu hoje postei uma frase, na hora que eu estava lendo isso aqui e estava estudando, me veio na mente uma frase, na hora que eu escrevi, porque se não esquece, como é que eu vou escrever que fica registrado? Escreve aqui no Facebook, que daí se eu esquecer daqui a 1 ano, depois 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a uns 7 anos, o Facebook me lembra que eu escrevi isso. A adversidade na vida do pecador não é Deus dizendo vou te matar, mas sim Ele gritando, deixa eu te amar. Então, quando Deus permite a adversidade, nós cometemos um erro, nós pecamos, nós erramos, aí as coisas apertam para conosco. Não é que Deus, não, agora Deus vai te matar, Deus vai te perseguir, Deus vai acabar, pesar a mão. Lembra da frase do pesar a mão? Eu não estou dizendo que Deus em algum momento não aperta, mas nós temos que ter cuidado com esse negócio de pesar a mão, porque é muito bom eu achar que Deus está pesando a mão sobre fulano, mas enquanto Ele pesa a mão sobre mim, eu saio fora. Mas o mesmo Deus que pesa a mão sobre B, pesa a mão sobre A, porque Ele é justo.
Então ele não vai ter duas medidas. Então aquele que olha para essa questão, então a pessoa errou, a pessoa falhou, a pessoa pecou. Olha o caso de Davi, que vocês conhecem muito bem, nós todos conhecemos muito bem. Depois, segundo os estudiosos, de quase um ano e meio, de um ano a um ano e meio depois, aparece Natan na casa do rei, para conversar com o rei, para falar com o rei, e ainda vai lá e conta uma história, uma parábola, faz um cartaz, desenha uma cartolina, faz um desenhozinho, pinta, pintinho, coisa e tal, até que o Davi entendeu que Deus estava falando com ele. Amém? Vamos lá então? Então Deus pode permitir, está tranquilo, Deus pode permitir, caso alguém cometa um pecado, Deus permite a tribulação, permite a aflição, permite a adversidade, para que a pessoa, enfrentando isso, possa lembrar-se de Deus. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque eu já encerro aqui e passo para a próxima parte. Escute isso. Quando a pessoa erra, quando a pessoa peca e Deus aperta com ela, Deus está dando a ela a oportunidade de ela se arrepender, de ela voltar para Deus. Aí a primeira pergunta que eu preciso fazer, olha no primeiro ponto, que é a imprudência. Poxa, eu estou passando por uma luta, estou passando por uma aflição, a adversidade me cercou, mas eu não fui imprudente, não falei nada que não devia, não fiz o que não devia, estava na vontade de Deus, sabia que era a vontade de Deus. O que está acontecendo comigo? Segundo ponto, eu vou refletir, eu vou pensar, será que eu não fiz alguma coisa errada? Será que eu não pequei? Será que não tem algum pecado que eu preciso confessar, como a Bíblia mesmo diz? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. São peneiras pelas quais eu tenho passado. Agora deixa eu dizer uma coisa, fazer uma ressalva, antes que qualquer um de nós pense qualquer outra coisa. Isso é eu que tenho que fazer comigo mesmo. O que diz? Vamos lá, sem abrir Bíblia, porque esse é lido todo mês. O que diz 1 Coríntios 11, 28? Como é que é? Preste atenção. Tem pregadores aqui, né? Tem pregadores aqui. Escute, preste atenção. Alguns textos da Bíblia criam redundância na tradução para a língua portuguesa da força que o texto tem. Ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se é examine-se, só pode ser a si mesmo. Na verdade, ele está reforçando o termo, que ele está dizendo assim: eu não posso examinar presbítero Jesuel. Presbítero Jesuel não pode examinar o humano. Eu não posso avaliar a vida de outrem. Eu tenho que avaliar a minha vida. Então, estou passando a necessidade. Eu tenho que pensar: será que eu fiz alguma coisa que entristeceu o Espírito Santo? Será que eu pensei, fiz alguma coisa? Não fiz. Passou, irmão. Passou no tempo. Vamos para frente. Aí, outro detalhe que aparece aqui: frieza espiritual, que pode ser uma permissão. Deus está querendo fazer algo conosco. Vai lá, abre para nós Salmo 73, 27 e 28 e Hebreus 12 e 6. Hebreus 12 e 6. Primeiro Salmo 73, todo mundo conhece o Salmo 73, né? Quem não conhece o Salmo 73? Famoso Salmo pesado. 27 e 28. Pois eles que se alongam, de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. O verso 27 diz que Deus vai punir aqueles que o abandonam, que se afastam dele. Mas o 28 diz que quem se aproxima dele tem a benevolência dele, tem o favor dele, tem a ajuda dele. O que ele está dizendo aqui? É que quando eu me afasto do Senhor, pode acontecer, a fé,
Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Como você entende a diversidade? Como você entende? Alguns podem pensar que não, é Deus me perseguindo, é Deus me machucando, me ferindo, apertando comigo. Outros não, outros vão entender diferente. Vão entender que é o amor de Deus, porque Ele disciplina os filhos a quem ama. Eu não preciso nem usar as metáforas que sempre foram usadas nesse contexto, que a mãe, o pai aconselhando o filho, proibindo certas coisas para o filho: não vá aqui, não vá ali, não ande com esse, não faça aquilo. Por quê? Porque o pai é mau, não quer nem saber, quer que o filho sofra. Isso não, é porque ama, porque quer próximo, quer junto, quer cuidar. É um jeito de cuidar. O não também é cuidado. Tem gente, e nós sabemos isso, a maioria tem filhos, os que não têm filhos já têm netos, todos nós temos filhos aqui, e dizem: o não é cuidado, não é só o sim. Tem gente que pensa: não, é só o sim, se falar não está cuidando. Não, às vezes o não traz mais cuidado, mais zelo do que o sim, porque o sim muitas das vezes põe em perigo, põe em risco, enquanto que o não preserva, o não guarda, o não protege. E Deus também faz isso. Quando nós nos alongamos, nos afastamos, aí Ele diz: eu tenho que apertar com o Germano, porque se eu não apertar ele, ó. Excesso, mas pode existir excesso de bênção, pastor? Vamos ver. Pessoa, quem não conhece aquelas histórias assim, Jesus, Jesus, me dá um Fusca, que tu me dá um Fusca, Jesus, eu vou levar tudo esse irmão para a igreja, eu vou voltar para Jesus, eu vou descer para a igreja. Jesus não deu um Fusca, Jesus deu um carro, não que Fusca não seja um carro, porque tem a sua glória. Então lá foi o que eu digo, mas tudo bem, outro caso. Aí pronto, aí ele esquece de Deus, ele esquece das coisas de Deus, ele esquece da obra de Deus. Quando ele não tinha nada, ele buscava Deus, ele servia a Deus, ele andava na vontade de Deus, ele não saía da igreja, ele via orando, de joelhos sempre. Aí Deus abençoou um pouquinho, ele ia. É uma questão para pensar, né? Provérbios 27, 7, que lê para nós. A alma cheia detesta o favo do mel, mas para a alma faminta cada coisa amarga é doce. A alma cheia detesta até favo do mel. Nada presta, porque sobra. Tem até uma anotação aqui, eu vou ler para não parecer que eu estou inventando. Olha, a vida social dessas pessoas tornou-se muito intensa. É a casa do sítio, o passeio com a família, as viagens durante as férias. O pastor acabou de chegar de férias, eu estou batendo com o pastor também. Os churrascos com os amigos, tudo isso ocupou o espaço de fazer as coisas para Deus e servir a Deus. É claro que nós temos que trabalhar, é claro que nós temos que viver em família, é claro que você precisa ter qualidade com a sua família, você precisa descansar, você tem tudo isso, está certo. Só que nós não podemos confundir, porque antes, quando nós não tínhamos muito, e ninguém aqui tem muito na verdade, quando nós não tínhamos muito, a gente fazia tudo isso e servia a Deus. E agora que seria mais fácil de servir a Deus, porque nós estamos com maior acessibilidade, mais celeridade de tempo, porque agora nós temos um carro melhor, nós temos uma casa mais perto, uma casa melhor, a gente dá uma diminuída, e Deus diz assim: então tá, né? Eu até tinha pensado diferente, eu ia deixar do outro jeito, mas
Aí Deus prepara tudo de terça-feira, né? Para alertar o Germano. Só Germano, fica esperto. Acorda. Não titubeie. Então Deus permite essas questões para que nós entendamos a vontade dele. Por último aqui aparece nós. Deus pode permitir para o quê? Aprimoramento. Abra a Bíblia aí, 2 Coríntios 4, 16 até o 18. 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Portanto, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior vá se desgastando, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Até o 18. Pode ler. Porque a momentânea e efêmera tribulação que nós padecemos produz para nós um alto grau em peso eterno de glória, não se fixando nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que ainda não se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, enquanto que as que não se veem são eternas. Quem já não viu aquela plaquinha, né? Tinha muito insights, né? Hoje não, ninguém entra mais em sites, hoje é tudo rede social, tudo site que ninguém usa mais. Quando tinha os sites, de vez em quando o site estava lá, estamos em obras. De vez em quando, tinha que ter uma melhoria lá no cabeçalho do site, uma outra coisa, acrescentando, estamos em obras. E nós estamos constantemente em obras. Deus está trabalhando em nós. Agora, como que eu vou fazer, pastor Germano? Eu vou avaliar. Lá no primeiro ponto que eu falei, não cometi nenhuma imprudência, mas estou em adversidade. Aí eu vou para o segundo ponto. Então Deus está permitindo. Será que por que Ele está permitindo? Vamos para a primeira avaliação. Será que eu cometi algum pecado? Eu fiz algo grave que ofendeu a santidade de Deus? Não, não fiz, está bem, não fiz nada de errado, está tudo certo. Passei. Agora, beleza. Será que eu não esfriei, faltou a vontade de buscar Deus, não estou mais orando, não estou mais lendo a Bíblia, não estou, queria aquele fogo, aquela vontade de fazer as coisas para Deus? Será que Deus não me abençoou tanto que as bênçãos tão acumuladas? E uma coisa, tem um exemplo de um personagem bíblico, talvez um dos mais ricos da Bíblia, né, que é o Jó, que diz que o Jó, com toda aquela riqueza, levantava de madrugada para oferecer sacrifício pelos filhos. O Jó não deixou de orar de madrugada porque era rico. E ficou rico, poderoso, não deixou de orar de madrugada. Mas a universidade veio. O Jó seria o melhor exemplo para tratarmos aqui. Mas eu não tenho, então não é frieza, não é excesso de bênção, está no limite, estou louvando a Deus, glorificando a Deus por tudo que tenho. Então o resto é entender que Deus está aprimorando. Por que Deus aprimora o vaso? Vai lá, a segunda pergunta que talvez já substitui e dá a resposta na ponta da língua para vocês. O que Deus faz com o vaso? Pode falar todo mundo junto, é legal. O que Deus faz com o vaso? O que Ele quer fazer com o vaso? Ele quer usar o vaso. Ele quer usar na sua obra. E se Ele está aprimorando o vaso, melhor será a obra produzida através do vaso que Ele está aprimorando. Então eu tenho que olhar para essa adversidade. Quando eu passo em todo esse crime, toda essa prova, e vejo que nada disso acontece, então é Deus que está fazendo alguma coisa. Você está passando luta, nada disso ali alcança você. Você não está em pecado, você não cometeu imprudência, você não desviou na fé, você está firme, está no culto de terça-feira aqui, buscando ouvir a palavra de Deus, ouvir, buscar ao Senhor, orar, estar na mesa, você está na casa do Senhor, então está certo. Então é Deus te aprimorando. Sabe por quê? Porque o que Deus já fez através de você é assim. O que Ele quer fazer através de você é maior do que isso. É maior além do que você possa imaginar. Glória a Deus. O pior seria ser um vaso jogado no canto do qual Deus não tivesse. Não existe isso. Vai lá. Pense na figura, na metáfora. Um vaso jogado no canto do qual Deus não tenha nenhum interesse. Mas vai dizer Jeremias que aquele vaso que quebra na mão do oleiro
é só dizer para o Germano: Germano, escute o que eu vou dizer, e não se ofenda porque eu estou falando para o Germano, então não é para você, é só para mim. Se você quiser para você também, está disponível, mas para lá. É dizendo assim: Germano, não pode ser melhor. Ele permite a luta na minha vida, Ele permite a tribulação, a aflição, a angústia, às vezes as lágrimas correndo pela face, às vezes até a falta de palavras para orar. Ele permite isso para dizer assim: Germano, eu sei que tu pode ser melhor. Deixa eu trabalhar na tua vida, deixa eu trabalhar em você, deixa eu aprimorar para você ver que obra prima e maravilhosa eu posso fazer através de você. Ele pode fazer, Ele quer fazer isso. Vamos lá então. Os servos de Deus também estão sujeitos às adversidades. Já mencionamos isso acima e vamos ver com mais detalhes aqui agora. E aí, às vezes, nós corremos o risco de não entender a adversidade. Alguém aqui já passou por uma situação dessa de não entender a adversidade da lei do pastor? Já não estou entendendo nada. Por isso que eu botei ali, não entendi. Se tudo aquilo lá não me pega, só me restou que Deus está aprimorando. Eu não entendi. Por que eu estou passando por isso? E aí nós temos que cuidar, nós temos que tomar um cuidado muito grande para nós não incorrermos no pecado de achar que Deus não nos ama. E escute o que eu vou dizer, é a primeira coisa que o inimigo sopra no seu ouvido quando você está passando por tribulação, por aflição. Isso aí para ti já era. Isso aí, Deus está tratando contigo, Deus te abandonou e Deus. Não faça isso, não sofra da síndrome do Deus que não me ama. Quando isso acontecer, faz aquele exercício que o pastor Germano já citou aqui outras vezes para você, para vocês, para nós. É ler João 3,16 no lugar da palavra mundo e todo aquele colocar o seu nome. Porque Deus amou o João Germano de tal maneira para que o João Germano que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele te ama. Ele nos ama. Mas às vezes a pressão é tanta. E aí, voltando lá ao personagem de Jó, ele chegou a uma altura e ele disse: não sei o que está acontecendo. Diz o texto que chegou a amaldiçoar o dia que nasceu no ventre que o gerou. Por causa da tribulação, por causa da luta. Não deixe isso acontecer. E aí o segundo ponto, que é o famoso que nós já lemos, o Salmo 73. Olha onde o crente, quando enfrenta a adversidade, pode chegar. E é onde a gente tem que cuidar para não chegar. Quem aqui é abençoado pelo Senhor? Amém. Quem agradece as bênçãos do Senhor sobre a sua vida? Aleluia. Você já imaginou alguém que é abençoado por Deus, é alvo das bênçãos do Senhor, tem inveja do ímpio? Querer ser igual ao ímpio, querer ter o que o ímpio tem. Quem já não ouviu alguém dizer: eu não sei, eu entendo, porque veja só, eu sirvo a Deus fielmente, não falto na igreja, não falto no escudo, estou sempre, sou dizimista, sou tudo, sou aquilo, coopero na obra, oro, coisa e tal, buscador. Olha, passou aí agora, apesar de estar lá embaixo do Jesus, está tirando cada um, mas passou. E aí, agora eu quero que você leia, não está anotado ali, mas eu quero que você leia o verso 17. 17, poderia ler até o fim, mas lê o 17 do Salmo 73. Só o 17. Ou quem sabe já cita aí que eu poderia ser citado. Ele vê a prosperidade dos ímpios, porém,
Quando fui ao templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Deus. Sabe aonde é o lugar para nós entendermos que mesmo que passemos por adversidades, mesmo que passemos por apertos, mesmo que passemos por momentos de dores e aflições, nós jamais deveríamos, jamais poderíamos invejar a situação. Como que a gente resolve isso? Vai aos pés do Senhor, que ajoelha diante do Senhor, e a hora que você sentir a presença dEle, sentir a comunhão com Ele, começar a sentir aquele calor dentro do seu coração, você vai dizer: onde é que eu estava com a minha cabeça invejando o ímpio? É muito melhor que eu tenho a comunhão com Deus. Então o salmista passou por isso, e nós, no meio da adversidade, podemos muitas das vezes sentir isso, esse complexo de achar que quem não faz a coisa certa parece que recebe mais do que quem faz a coisa certa. Parece que o certo é fazer o errado. Parece que é abençoado aquele que faz tudo errado, e aquele que faz tudo certo parece que não tem a bênção. Não faça isso. Se ajoelhe diante do Senhor, entre em comunhão com Deus, e Ele vai fazer você entender, porque a sua vida não está neste nível, a sua vida, aleluia, está nesse nível. Eu vou repetir: a sua vida não está nesse nível, a do ímpio está nesse nível. Ele está correndo atrás, ele tem que conquistar tudo aqui, porque ele não tem perspectiva nenhuma para depois. Mas você pode não ter nada aqui, mas você tem uma eternidade com Deus. E isso não é fuga patológica, isso é certeza de quem conhece a Deus. Aleluia, glória. Não tenha inveja do ímpio. O que não fazer durante a adversidade? São alguns pontos, e eu vou acelerar, mas vamos passar por eles. Primeiro, vocês lembram que a gente ministrou uma terça inteira aqui sobre essa frasezinha de cima aí? Não é não. O que é não? Quando eu estou passando por adversidade, primeira coisa, eu não posso, vamos lá, gente, eu não posso transferir a minha, abre Lamentações 3:39, vai lá, Lamentações 3:39, e depois Provérbios 28:13, a gente já resolve isso aqui agora. Vamos lá então? Lamentações 3:39 e Provérbios 28:13. De que se queixa por da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados. E a tradução corrigida vai dizer: do que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus pecados. Primeiro ponto qual que é? Não. Transferir a responsabilidade. A adversidade é minha. E pastor, isso não pode acontecer, isso não acontece, nem quem faz, porque nós fizemos isso. Eu luto contra isso sempre. Já começa pelo nosso humor, que quando tudo está bem, nós estamos sorrindo, está aqui, cumprimentando todo mundo, glória a Deus, aleluia. Deu tudo errado, nós já fechamos aqui, já não queremos falar com ninguém, já começa aqui. Quando eu faço isso, que eu não quero contato, não quero nada, porque eu
Quem esconde os seus pecados não prospera. Esconde o quê? Pecado. Não, tem 3 letrinhas antes. 4, né? Seus. É meu. Quem confessa os Seus. é mais fácil eu transferir. É mais fácil eu botar a culpa nos outros. Ah, não, meu casamento não vai bem porque a minha esposa Deus o livre. Ah, não, a igreja não vai bem porque o fulano. Ah, mas a casa não vai bem. Ah, mas a minha rua Deus o livre. Não transfira para ninguém. Você não é obrigado a assumir a culpa toda sozinho, mas faça a sua avaliação. Se Deus está aprimorando você, receba o aprimoramento de Deus e cresça com isso. Mas não transfere a responsabilidade. Veja que ele diz que o que confessa os seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. Então, é eu assumir a responsabilidade, certo? Outra coisa, essa aqui então, que é a sequência do que eu falei aqui agora, essa aqui, adversidade, passando por luta, por tribulação, quer falar com ninguém? Não quer falar com ninguém, não quer conversar com ninguém, não quer se envolver com ninguém, não quer ter comunhão com ninguém, não conversa com ninguém, não vai se isolar. Não se isole. Isolamento é perigoso. É perigoso. Abre a Bíblia aí, Eclesiastes 4, 9 e 10. Eclesiastes 4, 9 e 10. Nós estamos indo para o fim. É melhor serem do que. O senhor leu 10 também? Vamos ler. Ó. Eu vou usar, para encerrar essa questão de isola, não se isola, uma só expressão. Peça ajuda. O que Jesus fez no Getsemane? Ele levou Pedro, Tiago e João e levou-os juntos para orar. Ele não fez aquilo para ensinar a gente que tem que orar de madrugada. Eu já vi pregar tudo quanto é coisa sobre isso. Ele não fez isso para ensinar que tem que orar mais de uma hora. Ele não. O segredo de Jesus levar os discípulos com ele está na frase que ele diz quando ele volta: nenhuma hora podeis velar comigo. Era o pastor, se eu for sordo, entenda como você quiser, mas escute isso. Era pedindo ajuda. Jesus, como homem, dizendo: eu quero a companhia de vocês. E nós não. O Germano? Não, arruma o casaco, você não precisa de ninguém. Deixa eu me ver. Eu sei fazer, eu consigo, eu entendo, eu posso, eu faço. Peça ajuda! Glória a Deus! Está em adversidade, está em luta, está em dificuldade. Peça ajuda, peça socorro. Diz: alguém me ajuda, por favor. Pastor, mas eu não confio em ninguém. Ache alguém para confiar. Jesus tinha uma multidão que o seguia. Tinha 70 discípulos que ele mandou. Tinha 12 que andavam com ele no ministério. Tinha 3 que estavam junto com ele nas piores situações.
diga, ó, vamos ler aqui, vamos lá então, ó, Provérbios 17, e depois 18 e 24, ler uma página para alguns nem virar, mas para alguns virar só uma página para ver. Vai lá, Provérbios 17, e depois 18 e 24, bem alto quem for ler. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na diversidade. Olha aí, 18 e 24. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Você não precisa de uma multidão de amigos. E aliás, diga-se de passagem, tenho dúvida de quem tem uma multidão de amigos. Pastor, eu tenho 5 mil no Facebook, vai nessa. É só você olhar quantos curtos no versículo, aquele maravilhoso. Recebi um recado do céu este dia. Irmãos, Deus falou comigo assim. Dá uma olhada no que a gente curtiu de 5 mil amigos. Uns 5, 6, 10, 20, 30 já está. Já bombando no Facebook. Não. Amigo de verdade. Ele diz amigo mais chegado que um irmão. Você precisa pedir ajuda. Tem gente que sofre sozinho, entra no caminho da depressão, vai ao extremo, mas não tem coragem de dizer eu preciso de ajuda. Um dia, eu já vou partir para o final, eu cheguei para um fomos. Lá em Francisco Leitão, acho que foi Francisco Leitão. Isso. Eu cheguei para uma irmã e disse, pai, senhor, não, tudo bem, minha senhora? Tudo bem, pastor? O Espírito Santo me colocou e disse, pergunta para ela novo. Eu disse, irmã, tudo bem? É, pastor, tudo bem. O senhor disse para mim assim, pergunta para ela de novo. Eu disse, vamos lá. Mas irmã, assim, está tudo bem mesmo? Desabou no chão, dentro da água. Pastor, eu preciso de ajuda. Não tem ninguém aqui dentro do pastor à porta esta noite que não precise de ajuda, que não precise de um ombro, que não precise de um conselho, que não precise de alguém próximo. Todos nós precisamos. E por último, não dê lugar ao diabo. Porque às vezes quando vem a adversidade, vem a tribulação, o inimigo quer soprar no nosso ouvido. Quer por isso, por aquilo, ou por mais aquilo outro, quer botar a culpa nos outros, quer virar nossa, ao invés de nós sermos introspectivos, ele quer que a gente olhe e ache o endereço do nosso problema. Aí a gente fica procurando, deve ser o cabelo da irmã fulana, deve ser o óculos do irmão, deve ser eu fico procurando aonde, quem sabe, está o problema. E o Senhor está dizendo assim, não dá lugar ao inimigo. O Senhor quer que você olhe para você mesmo. Resolve aí. Se precisar pedir ajuda, mas resolve aí. Entenda essa realidade. Vamos encerrar? Vamos lá. Crescendo na universidade, só vou fazer menção aqui, nós não vamos ler. Tá? Está no próprio texto lá do Romanos 5, a seguir, olha lá. Então veio a adversidade, passei todo o crime ao Senhor. O problema não está comigo, muito é Deus que está me aprimorando. Então eu tenho que seguir esse passo aqui, ó. Então eu tenho que crescer. Se Deus quer me melhorar, qual é a minha posição? Deixar que ele trabalhe? Não é isso? Deixa ele trabalhar. Então, eu vou crescer de que forma? A paz que excede todo entendimento para guardar os nossos corações. A paz que nasce por termos sido justificados, que é o Romanos 5:1, né? Justificados no Senhor. Ela vai gerar o quê? Paciência. Só quem não precisa de paciência, levanta a mão. Ninguém levantou, mas se alguém fosse levantar, era brincando. Após, o que a paciência vai fazer? Vai trazer? Olha para mim aqui, quanta coisa que hoje você tem que resolver, que você já resolve de uma forma mais ajeitada que você resolveu há uns anos atrás. Alguém melhorou um pouquinho? Só um pouquinho sim. Melhorou um pouquinho? Melhorei. Não vou
da esperança. Sabe por quê? Porque quem, através da paciência, adquire experiência, tem certeza que Deus está no controle de tudo. Ele sabe o que está fazendo. E no final Ele tem a melhor saída, que nem nós sabemos como, mas Ele sabe. E Ele vai fazer. Amém, meus irmãos? Vamos enfrentar a adversidade por último. Olha aí. Em frente. Vamos colocar aqui, né? Em frente e em frente. Garra e não para. Tá? Procure se autoexaminar. Busque descobrir, não o porquê. Vocês estão cansados de ouvir isso? Virou jargão, né? Não o porquê, mas sim o para quê. Deus sabe o que está fazendo. Certo? Descubra as suas possibilidades e lute. Quantas coisas Deus faz a gente ao enfrentar a adversidade. Pega o caso da pandemia aí. Não tivemos que nos reinventar. De culto a trabalho, de tudo na vida. A gente tem que refazer a vida, repensar. Como é que faz agora? Como é que lida com isso agora? Nós nos reinventamos. E aí isso vai acontecer. E por último, não perca a fé na misericórdia do Senhor. Não perca a fé. Esteja sempre firme na presença do Senhor. Deixamos para a final aí essa parte que estava lá no início da nossa fala. No mundo, vamos juntos aí, vamos lá, vamos juntos. No mundo, depois, As tribulações também trazem efeito positivo para a vida do cristão. e acima de tudo, Jesus prometeu estar com seus servos nas horas difíceis. quem crê nisso, fica em pé. Vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor por esse momento de reflexão que o Senhor nos permite, estando na presença dEle esta noite. As adversidades, e eu vou repetir a frase que postei hoje: a adversidade na vida do pecador não é Deus dizendo que quer te matar, mas sim Deus gritando: me deixa te amar. É isso. É Deus querendo trabalhar. Pensa sempre nisso. Estou enfrentando a adversidade. Eu, Germano, quero olhar a partir de hoje. Já fiz isso e já faço isso, mas vou colocar junto com todos. Queremos olhar a partir de hoje e dizer assim: o que Deus quer melhorar em mim? O que Ele quer aprimorar? É Ele dizendo assim: Germano, dá para ser melhor. Tu consegue ser melhor. Com a minha ajuda, dá para ser melhor. Pai, nós estamos na Tua presença. Queremos Te louvar e Te agradecer por esta oportunidade, por tudo que Tu tens feito. Queremos nos colocar diante de Ti, para que em meio à adversidade e às dificuldades, nós possamos, Senhor, ao enfrentá-las, entender que há um trabalhar teu, um agir teu, um operar teu, um fazer teu em todas as coisas. Nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti, queremos ser melhores para Ti, para que através de nós o Teu nome possa ser dia a dia mais e mais glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer mais uma oração. Orar pela irmã Suzana, que está passando por um momento de enfermidade e precisa da nossa oração. Eles já consultaram, já viram algumas maneiras de resolver, já estão encaminhados para isso, mas querem a direção de Deus, para Deus envolver-se, Deus trabalhar no envolvimento dessa situação para que se resolva. Se houver, então, já que nós paramos e vamos orar de novo, mais algum pedido de oração que alguém queira apresentar? Bom, sim. Vamos orar. Vamos orar.
Nós confiamos em Deus. Amém. Vocês creem nisso? Há mais algum pedido de oração? Algum que você queira apresentar? Algum nome que você está lembrando aí? É isso? Vamos estar orando ao Senhor. Pai, nós estamos na Tua presença, colocamos diante de Ti. Queremos colocar diante de Ti a Tua serva, a Suzane, Nossa Senhora dirigente do Sul do Brasil, que, Senhor, está passando por esse momento de adversidade. E nós queremos colocar diante de Ti, Senhor. Tu és um Deus poderoso para curar, para intervir, para agir, para conduzir todo este processo. Também teu servo, o Senhor, está passando por esse momento de dificuldade e entra com providência, com vitória, faz a tua obra, glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Faz assim com a sua mão, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e o povo de Deus diz amém. Obrigado a todos em Cristo Jesus.